Hoje eu quero falar do Timothée Chalamet e a última pérola que ele lançou, além de Mad Supreme, ele resolveu externar o seu desagrado em relação à ópera e balé. Então, para ele, que pelo jeito não conhece muito arte, vamos indicar dois filmes para ele entrar um pouquinho nessa seara. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos às duas indicações para iniciantes na dança e na música. Eu sinceramente gostaria que ele tivesse dado essa opinião tão maravilhosa uns meses atrás, porque isso atrapalharia a campanha dele ao Oscar. Mas tudo bem, já foi encerrada a votação, os dados foram lançados, mas ele mostra, acho que o que ele pensa. E aí, o que me choca um pouco é que ele fala que ninguém se importa com balé e ópera. Mas, na verdade, ele não se importa com nada, com a opinião de ninguém. Ele não tá nem aí, ele até fala uma cifra que ele poderia estar sendo penalizado, não sei, por estar dando esse tipo de comentário, mas, enfim, ele não tá nem aí, ele se sente tão acima de tudo, do bem e do mal, que tanto faz ele falar uma bobagem dessas ou não. Se não me engano, em Uma Linda Mulher, Richard Gere, ou personagem vivido por ele, fala para personagem da Julia Roberts que ópera é uma coisa que ou você gosta ou você não gosta. Ela que nunca tinha ido a uma ópera vai e se emociona, tal, ou seja, ela é uma pessoa que curte ópera. Eu não sei se eu concordo com isso não. Ou você gosta ou você não gosta. Eu acho que a maior parte das pessoas nunca viu uma ópera na vida. Como é que vai saber se gosta ou se não gosta? Que era o caso da personagem da Julia Roberts. Ela nunca tinha ido. Como é que ela sabe se gosta ou se não gosta? Ela tem algum preconceito em relação a isso, talvez seja o caso do Timothée Chalamet. Ele talvez nunca tenha assistido e por isso julga assim, dessa forma. Porque acho muito difícil uma pessoa ir ao Teatro Municipal, assistir Puccini, o Turandot de Puccini, e não se emocionar minimamente. Se você é um ser humano que tem o mínimo de sensibilidade, não acredito, de verdade. Mais uma vez, agora falando de balé, eu acho que as pessoas são, assim, uma minoria que acompanha balé, de verdade. É uma coisa, ou você é do meio e acompanha, ou você desconhece esse universo. Eu tinha uma amiga na escola, no fundamental, que fazia balé no municipal, e eu ia sempre assistir as apresentações dela. Eu acho que você, quando tem a chance de ter algum contato, você começa a descobrir esse universo maravilhoso. E eu gostava muito de dança, sei lá, né? Você assiste Flashdance, você assiste Fama, é música, é dança, é tão maravilhoso, enfim. E eu fui, quando eu era adolescente, ao Teatro Municipal, assistir o Bolshoi, o Lago dos Cisnes, com uma amiga minha. Minha mãe, eu não sei onde ela arranjou dinheiro, foi lá, comprou ingresso para que eu fosse, porque eu queria muito ir, foi uma experiência inesquecível. Por isso que eu acho, as pessoas elas não têm a oportunidade de sequer entender o que é isso. E esse cara vem falar uma coisa dessas. Para quem não tem muita chance de assistir uma ópera e um balé, vamos para os musicais, eles são mais acessíveis e tiveram uma onda aqui no Brasil bastante grande e acho que é impossível não recomendar Os Miseráveis e O Fantasma da Ópera, que são duas obras de arte que elevam o nível de tudo, é algo que transcende. Então, o Timothée devia assistir O Fantasma da Ópera. E assim,
A Anne Hathaway ganhou o Oscar no filme Os Miseráveis. Pois é, já que ele quer tanto ganhar o Oscar, ele devia dar uma olhadinha nisso, né? Mas acho que aqui a gente precisa ir para filmes um pouco mais leves, que introduzam dança e música de uma forma mais palatável, mas mesmo assim incrível, como é o caso do filme O Som do Coração. Ele é um filme de 2007 e tem um elenco estelar. Tem a Kerry Russell, tem o Jonathan Rhys-Meyers, tem o Freddie Highmore, o Bom Doutor. Ele já era bom ator há muito tempo. E tem também o Robin Williams. Pois é. Eles contam aí uma história que, se você não chorar nem um pouquinho, também acho melhor você dar repensar algumas coisas na vida. É a história de um garoto que fica órfão de uma forma um tanto estranha, e a busca desse menino pelos pais e, por outro lado, a busca dos pais por esse menino. E o que une esses três é a música. E é tão bonito e fala tanto, é o som do coração, é isso. Pô, Timothy, assiste aí O Som do Coração pra ver se amolece o seu. Sei lá, né? A nota é 7.4 no IMDb e eu recomendo muitíssimo se você não assistiu. E para introduzir o mundo da dança e também da música, só que é uma música mais rock, eu diria. Eu adoro a trilha sonora, até comprei o CD, porque é da época do CD. Vou falar de um filme aqui que é um dos meus prediletos da vida. É o Billy Elliot, é dos anos 2000. Por isso que eu comprei o CD com a trilha sonora. A gente fazia isso naquela época. Ter a trilha sonora dos filmes. Porque é tão maravilhosa a trilha sonora de Billy Elliot. E aí a gente tem uma história que é muito tocante para mim. A gente está lá no interior da Inglaterra, numa área onde existe mineração, e os mineiros estão em greve por condições terríveis de trabalho, baixos salários. Imagina, né? Lá na Inglaterra, você só ficar embaixo da terra cavando carvão. Era isso aí. E aí, numa família desses carvoeiros, né, uma família que vive disso, onde a mãe morreu e sobrou o pai, vivido pelo Gary Lewis, se não me engano. Eu gosto aqui de trazer a imagem dele porque ele tá em vários filmes, inclusive no seriado Outlander. Eu adoro esse ator. Ele é aquele pai duro, ele é carvoeiro, ele tem que sustentar a família, ele não tem dinheiro para ter aquecimento em casa. E ele faz de tudo, tá nessa greve maluca, e ele dá os centavinhos que ele tem pro filho, que é vivido pelo Jamie Bell, que era uma criança simplesmente adorável e dançarino de mão cheia. Ele dá os centavinhos pro filho e fazia aula de boxe ali no clube da comunidade e tal. Porém, ali do lado tinha aula de balé. E quando ele vê, ele trocou as luvas de boxe pelas sapatilhas. E quem é a professora? É a Julie Waters, que é uma atriz fantástica e faz uma química entre o Billy Elliot e ela, né, a professora, maravilhosa. Então ele sai de uma comunidade endurecida pelo carvão e pela dureza da vida e vê na arte uma esperança de mudar, o balé. E ele vai fazer um teste, vai acontecer um monte de coisa, mas ele vai fazer um teste. Mas assim, a família não tem dinheiro para nada. E aí é uma transformação tão grande e uma superação. Eu tô quase chorando aqui. Porque o filme é super divertido, super legal, mas ele é emocionante no último. Timothy, assiste que você aprende alguma coisa. Sim, eu também chorei em Billy Elliot, a primeira vez que eu assisti, na cena final. Eu aqui não vou contar, mas a cena final é um sopro. Mas ela sintetiza tudo isso que eu tentei fazer numa sinopse bem simples, para tentar evitar spoilers. Mas a cena final, ela é uma coisa tão incrível que
Eu comecei a chorar e, enfim, eu me emociono até hoje. Se eu assisto de novo, sabe, meu olho enche de lágrima de ver o que acontece. Enfim, então eu quis trazer aqui dois filmes, as indicações mais específicas, que é O Som do Coração e o Billy Elliot, que são filmes que não tem, parece que não tem nada a ver, mas trazem música e balé de uma forma muito diferente. E eu acho que para quem não gosta, que julga, esqueceu o Timothy, nem é importante, né? Foi legal porque ele deu aqui o mote para esse vídeo, mas tirando isso, deixar ele. Mas muitas pessoas mesmo não têm a oportunidade. É uma coisa de elite ir para o balé ou ir para uma ópera. Infelizmente, eu gostaria que fosse super popular e que todo mundo pudesse ir assistir. Enfim, também, às vezes não é nem uma questão econômica, que tem ingressos super baratos. É uma questão cultural, isso as pessoas nem têm acesso a isso, né? Então eu espero que isso mude, para que todo mundo seja mais feliz, mesmo chorando um monte assistindo esses filmes. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.